minha gente! Boa noite para você que está ao vivo aqui no Manducast conosco, pelo YouTube do Terra do Mandu. Sempre a gente brinca, né? Mas é verdade. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que assiste a versão gravada ou depois nos tocadores. Lembrando que se você quiser acompanhar aí algum episódio que você perdeu, não esquece de ativar aí a notificação para você sempre acompanhar os nossos conteúdos, rever também. Mas você pode seguir a gente nos podcasts, Manducast em todos os tocadores. No podcast, quer dizer, né? Então aí você aproveita, seja no Amazon, no Deezer, no Spotify, em todos, Isso. né? Apple Podcast, no Radio Public, no Radio Public. se você estiver na Inglaterra. Tem novidades. Fala, Google cara. Podcast vai funcionar até junho. Ué, mas não tinha sido excluído? O Google resolveu dar uma sobrevida pro Google Podcast. Nem dei boa noite, né, amigo? Boa Já foi entrando. Boa noite, amiga. Aí tá com a Tudo mão bem? gelada. É o meu jeitinho, porque uma câmera estragou, né? E aí a gente fica meio gelado. Aham. Deixa eu falar uma coisa pra você, pedir desculpa, porque no episódio passado, que era pra ser na semana passada, nós não tivemos, porque eu tive um problema pessoal, o Maxon gentilmente pediu pra gente cancelar, E com porque saúde o não se meu brinca, companheiro estava com dengue. Tava Então semana dengoso, passada não deu pra precisava. ter Não, brincadeiras à parte, graças a Deus ele superou, né? Sim, graças a Deus ele não desenvolveu a forma grave da doença, está tudo bem agora e fica a lição pra você que tá em casa. Dá uma olhada se não tem um foco de dengue aí, vê se o seu vizinho não tá com aquela piscina chechelenta, suja. Caixa d'água destampada. Vê se não tem tampinha aquela jogada no lata de quintal. tinta jogada, sabe? Ou se não, algum pneu, alguma coisa aí que pode acumular água. Vaso de planta às vezes tá vazio, o pessoal deixa aí virado de boca pra cima. Dá um jeitinho, denuncia pra prefeitura também, porque essa situação aqui em Pouso Alegre tá cada vez pior, né? Pouso Alegre Lotado. confirmou a segunda Não, morte por loucura. dengue, né? Foi, infelizmente. E a gente não pode brincar com isso não, gente. No dia que a gente foi no hospital, acho que se eu não me engano, 3 vezes, nas 3 foi na vezes... quinta, no dia do Manducast. Foi, cada vez aumentava mais o número de pessoas lá na fila do hospital, independente se foi no Renascentista, no Samuel Libânio, que a gente foi nos dois, mas lotados 2 hospitais com um tempo de espera aí de mais de 2 horas, mesmo no particular, por conta da incidência de casos de dengue, não só suspeitos, mas também confirmados. Então você que tá aí do outro lado, toma bastante cuidado, tá? Passa o repelente, eu sei que é chato, é Bastante. ruim, mas passa o repelente porque é as únicas formas que a gente encontra, né? Porque, por exemplo, a moça da agente de endemias passou lá, não tem 3 semanas, ela não encontrou nenhum foco, a gente tava super certinho, então Em provavelmente... casa tava, mas a vizinhança... provavelmente pode ter sido algum foco fora, porque a gente não costuma viajar, né? Então, fique bem atento. Desculpa mesmo a gente não ter podido comparecer na semana passada, mas a nossa convidada topou Veio firme e vir. forte, Vindo dela. Tá ela aqui, a Gisele Teodoro, olha só, com um sorriso tampado no rosto pra falar hoje, alertar as pessoas para que elas possam viver bem assim, sobre um assunto bem sério, né? Boa noite, Gi. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Tentamos estar juntos na semana passada, né? Por motivo aí coletivo de saúde, uma atenção que exige de todos, não podemos estar, né? E retomamos hoje. A graça de Deus. No melhor tempo, gente, sempre. Eu acredito, eu não acredito no acaso, não. Eu acredito que as coisas todas são bem escritinhas. Eu acho que o tema dessa semana, que é um tema muito delicado para muitas famílias, é mais do que necessário. A gente sabe que hoje o Brasil está vivendo uma situação muito complicada lá no Rio Grande do Sul, né? Acho que as pessoas esperavam que a gente fosse falar sobre isso essa semana. Mas a gente já fez várias matérias, inclusive, Sim, sobre as campanhas acompanhe de o nosso doação. site Pessoal, pode acompanhar lá. terradomandu.com.br, que a gente tem lá todas as informações pertinentes, não só com relação às pessoas que estão se deslocando para lá com doações, mas também onde você doar. Mas o Manducast dessa semana a gente vai falar de um assunto muito delicado para muitas famílias, como eu disse. E muita gente já passou por isso. Que é a respeito de bullying. Eu acho que você já deve ter passado por isso, não? Eu vou falar a verdade pra você que Magrela era um apelido. Que, na verdade, antigamente Tadinha. se via como apelido na escola. E hoje a gente vê que determinadas formas de se chamar que não são carinhosas, elas são bullying. E Sim. existe o cyberbullying também praticado na internet. A gente trouxe esse tema só pra contextualizar aqui há pouco tempo, né? Infelizmente, um adolescente de 13 anos, conhecido aí como Carlinhos, ele faleceu lá no litoral de São Paulo, né? Na Praia Grande, e ele foi uma vítima de vários episódios sequentes de bullying. Ele já tinha denunciado isso para os pais após ele ter sido mudado de escola. Na escola que ele passou a estudar, nesse ano, ele era vítima de bullying. E 2 adolescentes até que foram envolvidos aí na investigação do caso desse
dessa morte, né? Sim. Eles foram, né, segundo a acusação aí, os causadores da agressão após o bullying. E depois descobriram que dentro da escola dele tinha um grupinho do terror, né, dos Sim. adolescentes que praticavam bullying com outros alunos. Então, um tema muito sério. A gente sabe que é uma perseguição, é um tema que também traz um terror psicológico, traz traumas para a vida inteira da pessoa que sofre e que todos nós temos que ficar atentos, porque não é brincadeira a pessoa agredir alguém verbalmente e vendo que aquela pessoa ficou lá, né, consternada, não gostou e vai começar a perseguir ela daquela forma. Então, por isso, a gente vai falar, sim, sobre esse assunto e eu quero a sua participação. Comenta com a gente no chat. Se você não quiser que seu nome apareça, manda o zap, tá? Aí você fala, não quero meu nome, mas cita o caso que você já passou. O WhatsApp é o 35 3025 0138. O Ira vai colocar aqui na tela. É 35 3025 0138 é o telefone do WhatsApp aqui do Terra do Mandu, mas se você falar, para mim não tem problema falar sobre o assunto, ou eu já superei, ou eu acho que eu tenho que abordar a mesa assim de forma pública, manda aqui no chat, tô esperando, estamos esperando, eu, Iratã e a Gi, posso chamar assim, né, Gisele? Sempre. Conhecer ela, gente, como diz, de outros carnavais. Sim. E aí você pode comentar aqui com a gente, assim como o Márcio Game já tá dando boa noite. Vou boa noite, Márcio. Aqui. Boa noite para você também. Mas fala aí o episódio, ou se você só quiser comentar de onde você está acompanhando, é um assunto que vale a pena disseminar, então já compartilha o link do podcast para outras pessoas irem chegando. Perfeito. A gente sabe que teve vamos falar assim, algo a se comemorar nesse ano, né? Quando houve a criminalização do bullying e do cyberbullying. Isso. Eles foram incluídos, então, realmente foram tipificados como crimes no Código Penal. O bullying foi colocado como intimidação sistemática, individual ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, onde uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, humilhação ou discriminação, de ações verbais, morais, sexuais, enfim, que a pessoa comete isso. E a pena é de multa se a conduta não constituir crime mais grave. Já o cyberbullying é uma intimidação sistemática pelo meio virtual. Imagina aquela pessoa que sempre gosta de mandar ofensas aí na rede social, vai printando. Você pode fazer uma denúncia na polícia. Ou até mais grave, Naya. É comum entre os adolescentes e crianças terem o grupinho da escola, né, com o objetivo de fazer trabalho, se juntarem, né, para discutir algumas questões, e ali começa a acontecer essa perseguição. Essa perseguição, muitos falam que é uma brincadeira, mas nós sabemos que não, que ela está no intuito, com o objetivo de ofender um colega, né, por conta das suas características físicas, por conta do seu estereótipo, né? Então, é bem grave. Gente, a Gisele até faltou uma informação bem importante, que ela é psicóloga, por isso que a gente trouxe ela aqui no podcast para falar desse assunto. Gisele, você estava explicando um pouco de como que a pessoa comete bullying. No dia a dia, você lida com muitas pessoas que já passaram por isso alguma vez na vida ou passam por isso recorrentemente? Sim. Porque não são só crianças e adolescentes, né? É também comum os adultos passarem por isso, né? Só que o que diferencia o bullying, né, por conta de estar no contexto escolar, é o bullying e o cyberbullying, né? Se for contextualizado, por exemplo, alguma agressão no contexto de trabalho, por exemplo, é contextualizado como assédio moral. Então, se tratando de escola, desse convívio, dessas agressões, perturbações, é denominado bullying. A gente até vê que as políticas sociais, elas tentam fazer aí... Tem lei, né, que também fala dessa questão no âmbito escolar, que define como que tem que lidar com isso, mas não é o que a gente vê na realidade, né? A gente vê a vítima sofrendo. Sim, sempre. E muitas das vezes a vítima sofre sozinha, porque... Na família, às vezes falta o apoio. O pai e a mãe, por conta da correria do dia a dia, não dá a devida atenção para aquele filho, né? E ele acaba se virando conforme ele consegue se ajustar com os colegas. Então, é muito interessante que os pais parem um pouco, perguntem, investiguem. Muitas das vezes, se vê que o filho não está se abrindo, né, com os familiares e colegas, ofereça apoio psicológico, porque pode ser que um profissional consiga estar trabalhando de uma forma mais assertiva com essa criança e com esse adolescente. O que é mais comum as pessoas fazerem no bullying? Seriam os apelidos?
apelidos, xingamentos, falar, né, da estrutura do corpo, está muito acima do peso, está muito abaixo do peso, características físicas, se é muito estudioso ou se tem algum transtorno, uma dificuldade de aprendizagem. Então, tudo que está fora do padrão social, né, que nós conhecemos, estabelecido pela beleza, pelo que é belo, eles usam para estar atingindo uma determinada vítima. Ou a forma de comportamento, né? Por exemplo, Também. eu tô num grupinho, vamos dizer, aquela escola tem às vezes as panelinhas, né? Aí vai ter a panelinha do nerd, daquela galera que gosta mais de game. Dos né? maloca. Dos malocas também. Então, assim, Da turma do às vezes fundão. as pessoas norteiam as panelinhas. E muitas vezes aqueles, vamos dizer, talvez o grupinho mais popular, não é que isso seja sempre, eu tô pegando um exemplo, né? Sim. É aquele que vai pegar um outro grupo muito diferente da forma do comportamento social dele, e aí acontece o bullying. Isso, é exatamente isso. A vítima sempre é a pessoa que é diferente daquele coletivo. Tudo que ela faz de diferente, como ela se comporta, né, é usado para que o outro, né, pegue no pé dela, que use de xingamento. Mas vai ser normalmente aquela pessoa que ela não reage. Que não reage e que não está, né, inserida nesse contexto, que não é aceita nesse contexto. Então aí a gente já pode ver que deu para traçar um pouco do que pode ser o perfil de uma vítima de bullying. Exatamente. Né? Os tipos, assim, pelo menos dos casos mais comuns. Dá para se entender um pouco do perfil do agressor? Sim, o agressor também ele passa pelo bullying. A maioria das vezes? Maioria O das sonho vezes. do oprimido é ser o opressor, né? Ele tipo assim, eu vou fazer o que fizeram comigo. A pessoa pensa. É interessante porque ele passou ou está passando também pelo bullying. Seja no contexto também familiar. Porque muitas das vezes a mãe, por carinho, algum familiar, um amigo, chama, vem aqui, meu gordinho, vem aqui, meu altinho. E para a pessoa, aquilo não foi conversado, que é uma maneira carinhosa. Então, para os amigos, para o colega, eles acreditam que chamar dessa maneira Seria é uma pejorativo. forma carinhosa, mas a pessoa que está ouvindo não vê dessa forma. Então, o que diferencia os apelidos aí é justamente isso, o afeto que a pessoa tem por ele. Se a pessoa aceita ser chamada ou não. Como se a pessoa tivesse que consentir. Exatamente. E como que lidar com isso no dia a dia? É muita troca, né? É muita conversa, é muita palestra, principalmente nesse mundo dos adolescentes, que eles estão descobrindo, o corpo está mudando, tem a puberdade, tem a sexualidade. A sexualidade também é um ponto que as pessoas usam também para fazer bullying, né? Então, tudo está acontecendo ali nesse contexto. Né? Então, é entrar com palestra, é os professores orientar, é os amigos, é os familiares, tem que ter um conjunto, né, de ações governamentais e também não governamentais. Você me fez a pergunta se eu já tinha passado por bullying, e você? Passei muito. Assim, Na escola também? posso falar pra você, Nai, que... Olha, metade da minha infância e metade da minha adolescência. Tanto que o meu círculo de amigos era bem reduzido, justamente pelo ponto que a Gigi tocou, que é a respeito da sexualidade. Não é segredo pra ninguém que eu sou gay, né, gente? Oi, sou gay. Mas eu acho que desde pequeno eu já dava sinais, né? Eu já era mais afeminado, eu era delicado. Eu não era um menino, assim, que gostava, por exemplo, das atividades que os meus coleguinhas meninos gostavam. Então, eu gostava mais de andar com as meninas. Aí, nessas, eu já apanhei muito na escola. Apanhar mesmo? Apanhei, agressão? já apanhei, já fui muito ameaçado. Eu sempre conto isso e o pessoal fala assim, nossa, mas que barra, né? Eu me fingia de surdo uma época. Porque eu sentava no fundo da sala de aula e eu precisava, por exemplo, para ir para a porta ou para ir tomar uma água que fosse, eu tinha que passar por todas as carteiras. E eu tinha que passar pelos meus agressores. E aí eles falavam comigo e eu fingia que não ouvia. Eu fingia de surdo. E aí eles falavam, que eu vou te pegar na saída. Eu, o quê? Não ouvi, não entendi. Aí as agressões, quando eu era criança, pararam no dia que um colega me jogou no ventilador da sala.
ventilador de teto, não funcionava, óbvio, né? Mas ele me jogou pra cima, assim, e eu bati no ventilador. Aí eu lembro que meu pai foi na escola, fez um estardalhaço, queria bater no pai do menino, que pai é triste, né? Pai inventa trem que vai longe. E aí, nesse contexto do ensino fundamental, eu cessei, acabou. Até que eu encontrei um dos valentões que um dia, não sei se foi alguma coisa na igreja que falaram, um dos valentões passou a me defender e acabou esse bullying. Mas era um dos agressores? Era um dos agressores. Eu não sei o que aconteceu, dizem que foi por causa da igreja. Ou peso na consciência? Não sei. E aí, nisso, ele parou de me atacar. Ele passou a me defender. E aí, como ele era, como se diz, o valentão, ninguém ia junto. Passava muita cola da prova pra ele também, mas enfim. Tinha um pagamento? Tinha. Mas no ensino médio, eu acho que foi um pouco pior. Que eu sofri, aí a gente já pode caracterizar como homofobia mesmo, de professor. Que foi uma coisa, assim, pra mim, que foi o fim da picada. Na época que eu estudei numa escola estadual, foi horroroso, assim, foi muito feio. De quem tinha que te defender, na verdade, né? Não tinha nem que falar nada, assim. Defender que eu falo é ver uma agressão, se a pessoa não... Né? Não, mas, na verdade, ele foi o agressor, ele foi o que iniciou as piadinhas. Porque da minha sala, por exemplo, eu fui o primeiro menino que namorei outro menino, e, assim, tudo bem, eu já tinha 17 anos, e aí esse professor saiu com essa conversa, e foi todo um bololô, mas eu mesmo resolvi o problema e o professor foi demitido da escola. Tanto que na época eu já era empoderado, né? Eu já tinha sido vereador, mirim, né, e tal, e vereador jovem, eu sabia dos meus direitos na época. A gente não tinha criminalização hoje da homofobia e tal, mas naquela época eu já sabia que aquilo era muito errado. E esse professor foi exonerado na época, porque ele era um professor que estava em substituição a outro que estava... como é que chama? Férias prêmio, sabe? Quando o professor se afasta por uns meses, aí entra outro no lugar. E aí ele foi exonerado porque ele era um professor que estava num cargo de confiança, ele não era um concursado. Mas eu passei muita coisa, assim, já passei bullying em internet, aqui no Terra do Mundo mesmo. Às vezes tem um comentário ou outro que sai meio torto, que a pessoa sugere coisas, e eu já falo, não, qual que é a dúvida que você tem? Mas essas coisas, assim, eu fui superar mesmo em terapia depois de muitos anos. Eu achava que era uma coisa que não me afetava mais, porque eu não vejo essas pessoas mais. O valentão que me jogou no ventilador, tudo bem, às vezes a pessoa vai até identificar quem é, mas ele foi preso, foi assassinado dentro do presídio, uma coisa que eu não desejo pra ninguém, horrorosa, mas é uma pessoa que eu mais nunca vou ver em vida, assim, né, de cruzar com ele na rua, mas eu achava que eu tinha superado até começar a terapia. E nessa terapia a gente meio que faz uma regressão, né? A gente volta tudo. A lembrar tudo que você passou, a gente volta tudo. Você tem um sonho que você não entende por que é, e você fala com o seu psicólogo sobre isso, e o seu psicólogo começa a cavucar coisas, e você começa a lembrar de coisas que você achava que já não faziam mais sentido na sua vida, assim, que eu já superei e passou, mas foram coisas que eu passei, assim, que os meus amigos hoje em dia, que na época também se identificavam, né, eram gays, eram lésbicas e tal, e eles me olhavam e falavam assim, não sei como que você aguenta, mas várias vezes eu flertei com aquela coisa que eu não posso falar, que senão o YouTube vai cortar. Várias vezes eu flertei de me fazer aquela coisa que o YouTube não vai deixar eu falar. Mas essas coisas a gente precisa de auxílio. Eu acredito que esse podcast de hoje talvez seja gatilho para algumas pessoas, né? A gente falar sobre essas coisas talvez seja um gatilho. Até mesmo para as pessoas que às vezes imaginam que a gente é fortaleza, que a gente nunca passou por nada, ou que a gente está numa posição de privilégio. Eu entendo que a dor que eu passei antes é a mesma dor da menina que é alta e o pessoal chama de garibalda. É do mesmo menino preto que o pessoal chama de macaco. Não é uma dor diferente. Eu fui atacado por ser um menino um pouco destoante dos outros meninos. Eu era mais afeminado, tudo. E aí, nisso, eles usavam para me atacar. Colocavam um apelido. Meu apelido na escola era Catarina, da novela O Cravo e a Rosa. Porque uma vez, um menino que chamava Pedro, o apelido dele era Petrúquio, falou que gostava de mim perto das outras crianças. A gente devia ter, gente, no máximo 10 anos. E aí, meu apelido ficou Catarina por vários anos. Eu fui parar de ser chamado de Catarina quando eu mudei de sala. Então, assim, todo esse rolê que aconteceu, eu tinha alguma coisinha que era relacionado à minha questão mesmo, sabe? A minha
orientação sexual ou condição sexual, como queiram, né? Mas para muitas pessoas isso é um gatilho, e o que eu aprendi com isso é que nenhuma dor é diferente, todas as dores são válidas, né? A gente passa por situações de bullying hoje, não só nas escolas, porque é muito atrelado, mas a gente vê, por exemplo, o TikTok, que é uma plataforma tóxica, mais tóxica, que eu acho que pai nenhum devia deixar filho ter TikTok. TikTok é uma plataforma horrorosa. Quai, uma plataforma horrorosa. São coisas que são disseminadas lá que você observa, que você fala assim, gente, mas como assim uma plataforma autorizou a pessoa falar uma coisa dessa, sabe? Você fala de agressão mesmo, verbal. Exato, e às vezes... Incentivo, né? Aqui em Pouso Alegre a gente não noticia esse tipo de fato, porque envolve menor de idade, tem toda uma questão, mas a gente vê agressão nas escolas praticamente todo mês, e são agressões assim que não são justificáveis. Esses dias aconteceu uma agressão de um familiar da minha sogra, que o irmão do menino, que é da mesma idade que ele, brigou com ele. O menininho brigou no futebol com um coleguinha, e o coleguinha chamou o irmão para bater nele. E aí já era uma coisa que já veio de situações que, quando foram averiguar depois dessa agressão, esse menino que o irmão agrediu, né, a outra criança, já agredia verbalmente de outras formas, já tinha a nutrição de um ódio ali por um tempo. E são coisas que acabam se repetindo. A gente viu, a gente fez uma matéria uma vez de uma agressão no Cidade Jardim, que foi muito feia também, as crianças se amontoando e achando aquilo lindo, e a gente foi criado assim, né? Teve o caso em Santa Rita, que foi filmando também a briga entre as meninas depois de sair da escola. Muito feio. Muitas vezes essa briga que veio, física, começou lá atrás, né? Com bullying. E aí que a gente precisa entender, Gi, que eu tô falando do meu lado aqui, no meu protagonismo de fala, de quem apanhou. Mas também tem a questão de quem bate. Sim. Não é porque a pessoa que me agrediu me chamou de gayzinho, viadinho, bichinha, que seja, que ela é gayzinho, viadinho, bichinha. Ela deve ter algum outro problema. O que é esse problema? É algum tipo de distúrbio? Como que a gente pode diagnosticar isso? Porque a gente não pode abandonar essas pessoas. Sim. Normalmente é falta de informação, né? O limite, até onde eu vou com o outro, né? O respeito. Então, isso, né? E acontece muito nas escolas porque as crianças e os adolescentes passam a maior parte do tempo ali, né? Então, é interessante. Eu costumo dizer que o bullying, ele anda lado a lado com o preconceito e a discriminação. E como você combate o preconceito e a discriminação? Através de palestras, através de informativos, com conversas, com diálogos, né? Porque nem o outro sabe que ele está sendo agressivo. Para ele tá achando que tá tudo certo. É o bambambam, né? Ele é o abafando. Ele é o valentão, ele pode tudo. Ele é o legal. Tá fazendo até para chamar a atenção de uma menina, para paquerar. E às vezes tá ganhando aprovação ali dos amigos todos. Exatamente. Né? E os amigos estão apoiando. E também entra o apoio, né? Quem tá ali aprovando esse contexto. E eu costumo dizer, como você falou no começo, né, Nay? O bullying, o cyberbullying, ele é crime. Assim como o suicídio, né? Se a pessoa está induzindo alguém a cometer o suicídio, ajudando no contexto, isso também é crime. Uhum. Então, a partir do momento que a pessoa está ali, perdendo a autoestima, ela não está legal com a situação, já é sinal para parar, né? Você não tem que ficar continuando com aquilo. E a questão da dor da vítima, ela precisa ser tratada o quanto antes. Muitos pais imaginam que o filho só vai entender o que é uma terapia depois que ele for, pelo menos adolescente, né? Que tenha mais ou menos noção dos próprios atos, mas eu sempre sofri, e se eu pudesse ter tido acesso à terapia quando criança, eu já teria aprendido a responder os meus agressores, né? Pro pai que tá passando por uma situação, pro pai, pra mãe, né, pro responsável, que tá passando pela situação de ter um filho que tá aí sofrendo bullying, ele tá sendo agredido verbalmente, muitas vezes ele tá sendo intimidado, e essa criança, ela mudou totalmente o comportamento com a família, que é um indício claro de vítima de bullying. O que é recomendável pro pai fazer?
conversar com o filho, procurar os professores. Muitas das vezes o próprio adolescente, a criança já não quer mais frequentar a escola, quer faltar, né? Começa a arrumar situações para não estar nesse contexto, né? O que eu fico mais preocupada agora na atualidade é a falta de posicionamento dos pais, né? Porque acaba, por conta da correria, não percebendo o que está acontecendo, né? E tem disso, a gente... Tem. Às vezes não está enxergando, mas tem sinais. E no meu contexto clínico, que eu sou psicóloga especialista clínica, o que eu mais escuto é ainda os pais não entendem que o psicólogo está ali para ajudar, ainda vê como frescura, que não adianta. Então, quando tiver com esse pensamento relutante com a profissão do psicólogo, vai ter muitos casos tristes acontecendo. Você citou uma coisa de às vezes perceber que a criança ou adolescente não quer ir para a escola. Quais seriam os principais, vamos dizer assim, sinais, não sintomas, né, de que a pessoa está passando por bullying? O que vai mudar no comportamento? O isolamento, não querer estar no convívio social, né, deixar de fazer algo que gostava, não querer estar mais naquela escola, né? E às vezes, como você falou, né, quando o adolescente, a criança avisa o pai, normalmente o pai quer ir lá brigar, Sim. defender o filho. E muitas vezes o filho não quer contar para o pai para não colocar Justamente os pais em situações difíceis. Porque eu, pelo menos no meu caso, eu até trocava de roupa. Eu deixei de usar as roupas que eu gostava, porque eu gostava muito de personagem. Gostava de Bob Esponja, gostava de... Como é que era o nome daquele? Fantástico Mundo de Bob. Tudo que tinha do Bob eu gostava. Eu parei de usar. Porque, pra mim, tudo que remetia a desenhos assim que eram infantis, eles me atacavam. Mas tem também a questão, Gi, que muitas vezes as pessoas às vezes não acompanham muito, é que a criança, o adolescente que às vezes está passando por isso, ele não imagina na briga do pai, ele imagina o pós. Que ele vai estar sozinho novamente na escola, Também. ou que ele vai voltar para casa sozinho no trecho da escola para casa. E aí tem toda aquela questão dos gatilhos, da questão que às vezes, infelizmente, acabam desenvolvendo síndrome do pânico, coisas desse tipo que são muito mais graves. Sim. O medo, né, de voltar naquele cenário após, porque para o pai, para a direção, pode ter a sensação que foi resolvido. E para os adolescentes que estão inseridos, não. Então, é interessante, né? Essas campanhas informativas. A que momento buscar a polícia? O adolescente pode ir atrás dessa ajuda, por se tratar de ser de menor? Quem tem que ficar sabendo? É necessário uma conversa? Então, tudo o que está acontecendo vai depender muito do contexto e da gravidade que já está a situação. Lógico que cada caso, um caso. Agora, tem uma forma da gente lidar com isso? Por exemplo, quem está no... Eu falo desde um jovem que está lá no meio da situação, até o contexto da equipe da própria escola, né? Que, quando perceber isso, que a gente sabe que nem sempre intervém, né? A gente estava sabendo daquele caso lá, numa escola aqui de Pouso Alegre, onde não fizeram nada. Tem vários casos, mas no ambiente, eu quero falar de quem convive naquela rotina com a criança e no ambiente da família. Como as pessoas devem agir para tentar ajudar a vítima de bullying? Justamente, procurar a escola, ver o que pode ser feito, conversar também com a família do agressor para ver se está acontecendo alguma situação, porque ele está reagindo dessa forma, indeterminado com esse aluno, com esse adolescente, criança. É necessário buscar agora auxílio da polícia ou não, porque pode, né? Boletim de ocorrência, perseguição, ameaças são crimes, né? Então, o pai e a mãe têm que estar ali sempre tendo informações para orientar e ajudar. Primeira coisa seria tentar resolver de forma pacífica. Sempre. Depois, aí não resolvendo, continuando a ter uma reincidência, partir para um boletim de ocorrência. Isso. E aí, mais medidas necessárias, né? Exatamente. O que eu vejo que é muito triste é que muitas vezes a vítima é que tem que mudar de escola. Sim.
né? Sim. E não assim, a escola pensar que pela reincidência do agressor, porque não é só uma pessoa, são várias, né? Que normalmente a pessoa agride. Às vezes ela merece... Claro que, né, que vai de cada escola. Tem muitas que devem aplicar suspensão e depois até uma expulsão, dependendo do caso. Mas, muitas vezes, a vítima é que é a pessoa mais penalizada. Então, por isso é necessário dar, vamos dizer assim, esse grito de liberdade, né? Pedir ajuda. Sim, mas no contexto, né, da vítima mudar de escola, pode ser até um novo recomeço, porque os transtornos que ela pode estar desenvolvendo ali já não vão ser positivos para ela. Transtorno de pânico, síndrome do... bulimia, por conta de tudo que pode estar acontecendo. Então, às vezes, ficar inserida nesse ambiente, para ela, já não vai ser mais positivo. E como que o bullying afeta as pessoas? A quem é vítima, por exemplo, a vida inteira a pessoa vai passar pelas sequelas? Sim, quando não tem apoio, né, e tratamento, sim. Porque é um desgaste. O bullying mexe muito com a autoestima. Ainda mais numa fase que você está se descobrindo, né? Como você disse, né? Você gostava de usar camisetas de personagens, qual que é o problema? Né? O que você fez, né? Para não ser aceito por isso. Então, isso mexe muito. Então, isso mexe com a autoestima da criança. Passa a comer muito ou comer pouco. Desenvolver certas compulsões. Ansiedade, né? Gastilhos de ansiedade. A ter um desenvolvimento pouco produtivo na escola. E agravando, né? E até mesmo, quando não tratado, o suicídio, né? E aí a gente entrando no cyberbullying, que eu acho que é o tema assim que está em voga hoje, porque... Nossa, em voga eu fui longe, hein? Porque o contexto hoje da geração Y, Z, X é celular, né? No contexto do cyberbullying, a gente percebe que muitas pessoas, principalmente os agressores, se escondem atrás de perfis falsos para poder atacar ali as suas vítimas, né? Isso independe de idade, depende de região. Às vezes a pessoa que está aqui em Pouso Alegre quer atacar a Maria Júlia Coutinho, apresentadora do Fantástico. É um exemplo, né? Mas a gente observa hoje, de uma maneira muito preocupante, o excesso de confiança nos pais ao entregar o celular para os filhos. Por que eu chego nesse ponto? Uma das coisas que a gente tem observado muito, não só aqui no Brasil, mas é uma tendência global, que é o revenge porn. O que é o revenge porn? Eu estou aqui, eu e a Nayara, nós dois jovenzinhos, eu vou lá, conquisto a Nayara, quero namorar a Nayara e peço para ela uma foto dela íntima. E a Nayara me manda essa foto. E essa foto da Nayara, ela começa a passar a ser ameaçada por conta dessa foto, ela passa a ser de uma maneira vexatória, né? A pessoa passa a criticá-la através dessa foto. E aí a gente começa um ciclo onde a pessoa muitas vezes comete uma depressão, ela pode chegar assim a vias de fato do suicídio. Para você como profissional, qual é o limite que a pessoa tem que ter com o celular? Isso eu digo para as pessoas que não respondem por si próprias. Né? No caso, as pessoas menores de idade, crianças, como que o pai deve monitorar, que tipo de sinais que essas crianças, adolescentes podem dar caso elas estejam passando por alguma situação de cyberbullying, não só do lado da vítima, mas também dos agressores. O pai e a mãe têm um papel fundamental, né, na vida dessa criança, desse adolescente. É importante que esteja conversando sobre os conteúdos que possam estar acessando, porque eu sei que não vai ficar 24 horas vigiando, né, essa criança, esse adolescente, mas que converse sobre os conteúdos, o que não pode ser feito, né, o respeito com o outro. E quando você fala que usa foto, no caso do cyberbullying, também, dependendo do caso, é violência, né, é abuso. Então, independente da idade, é abuso sexual.
A mesma lei que tipificou o cyberbullying e bullying no Código Penal, ela considera crime hediondo, né? Sim. Os atos que envolvem menores em conotação sexual, isso não precisa ter toque, basta a exposição à pornografia infantil, né mesmo? Exatamente. Então, é crime hediondo no país. Ou fazer você acreditar, Nayara, que aquela foto sua, que não precisa ser um nudes, por exemplo, mas que seja uma foto ali que você está mais à vontade, a pessoa faz você acreditar que aquela foto vai deixar você em maus lençóis. E ali ela passa a te extorquir de alguma forma, ela passa a te ameaçar de alguma forma a fim de coisas que você não quer fazer, né? É importante a gente salientar aqui que não é que a gente está demonizando o celular é uma ferramenta muito boa. O que eu falo muitas vezes para as pessoas ficarem atentas é que, por exemplo, assim, tem muita criança às vezes que fala, eu estava escutando um radialista que eu gosto muito falando sobre isso, a dificuldade que ele tem de ensinar os filhos dele que bicha não é um termo pejorativo. Para não ser utilizado, por exemplo, os meninos estão jogando futebol, ô bicha, você fez isso aqui errado. Para ensinar os meninos que o termo não tem que ser usado no pejorativo, que você não tem que usar uma questão afetiva de alguém ou de uma característica de alguém para ofendê-la. Então, os pais, nesse sentido, eles podem ficar atentos, por exemplo, ao jogo que a criança está jogando, o tipo de jogo que ela joga. Por exemplo, eu mesmo que fiz live por algum tempo, né? Eu caía muito com criança para jogar. E eu adorava jogar com criança, porque eu gosto que criança é muito espontânea. Só que às vezes eu jogava com algumas crianças que despontavam de um jeito muito estranho. A forma de falar era muito agressiva. A forma de se expressar era muito forte, sabe? Parecia que aquela criança ela já tinha passado por algum tipo de doutrinação, sabe? Escutou dos pais, escutou em algum lugar de outra pessoa. Então é sempre importante que acompanhe esse estilo de vida da criança, do adolescente dentro dessas plataformas, né? Sim, o adolescente, a criança, ele é a reprodução do que acontece com os pais, né? Ou os responsáveis, né? A gente fala pai, mãe, mas e também os responsáveis por ela. Ela vai reproduzir aquilo que ela vivencia, que ela acredita. Olha pra você ver, pra vocês terem ideia aqui de como que a situação tá séria. A Intel Security, que é uma empresa que fabrica processadores de computador, que é vinculada também ao setor de segurança, né, de computadores, realizou uma pesquisa sobre o cyberbullying aqui no Brasil, né? Os pesquisadores colheram dados com 507 crianças e adolescentes com idades aí entre 8 e 16 anos, buscando aí informações sobre esse bullying praticado principalmente em ambientes virtuais, né? Olha para vocês verem que absurdo. 66% presenciaram casos de agressão na internet. 21% afirmaram ter sofrido cyberbullying. Já 24% realizaram atos considerados cyberbullying, sendo que desse grupo, 14% admitiram falar mal de uma pessoa para outra pessoa, 13% afirmaram zombar de alguém pela aparência, 7% marcaram alguém em fotos vexatórias, 3% ameaçaram alguém, outros 3% zombaram de alguém por conta da sua sexualidade e outros 2% postaram intencionalmente sobre eventos em que um colega foi excluído para ele perceber que ele foi excluído. Sério, né? Muito. E aí, muito sério. Essa pesquisa mostra algo, no mínimo, curioso, né? O número de pessoas que afirmaram sofrer, o percentual, é quase o mesmo das que afirmaram agredir. Exatamente. São duas minorias conflitantes, né? E aí, nessa pesquisa, eles ainda fizeram justificativas, né? Falaram que agrediam, por exemplo, e justificaram. A justificativa 1, por defesa ou vingança, pois estavam revidando um ataque prévio que, de alguma maneira, a vítima impôs antes. No segundo, por não gostarem da vítima. E no terceiro, porque outras pessoas já estavam fazendo isso antes. E aí, repetiram. Então foi na onda. É o efeito manada, né? O efeito coletivo. Então, eu vou fazer porque todo mundo tá fazendo. Muito sério. E aqui, é claro, a Intel deixou algumas dicas bacanas também, né? Principalmente para não expor muito a vida em redes sociais, né? Principalmente os pais aí ficarem atentos com o que as crianças estão postando, né? Principalmente porque
Muitas das vezes eu jogava com as crianças me contavam a intimidade inteirinha da família, inteirinha. Não, que meu pai bate na minha mãe, e aí você fica como, né? Você fala, nossa, eu nunca mais vou falar com essa criança depois que esse jogo acabar. Você já aperta 181, só que você não sabia de onde não, era, e aí você não sabe era, o que você fala, porque aí, por exemplo, se eu falo alguma coisa pra essa criança e o pai ou a mãe tá perto e eles estão me ouvindo falar com essa criança sobre esse assunto, vai ficar mal pra criança. O que você faz? Não tem o que fazer. Você não tinha como, por exemplo, orientar o que ela poderia fazer numa situação dessa, porque às vezes eu falava pra pessoa assistir minha live, você junto. acredita? Eu fazia propaganda da minha live, porque aí num momento aleatório, eu tinha o controle de quem assistia, aí eu falava. No momento assim, tô jogando, nossa, seu pai bate na sua mãe, olha, você podia avisar alguém. Você não quer avisar alguém? Você fazia você de não uma quer falar forma na sua mais escola? discreta, falar diretamente. Sim, entre uma piadinha e outra, soltava. Infelizmente, eu até já contei isso aqui no MandoCast, que uma das meninas confessou que estava sendo abusada pela avó. Uma menina abusada pela avó. E aí foi um caso muito complicado, que, se eu não me engano, foram 5 meses para a gente ter um desdobramento sobre isso, e eu tive que acompanhar tudo de longe. Hoje ela tá muito bem, ela fica com o contato da... Não é do Ministério Público, não, gente. Eu tô esquecendo Conselho o nome tutelar? É tipo Conselho Tutelar, mas não é. CRAS, CREAS. Eu acho que é o CRAS, isso mesmo. Que tem tipo uma rede de apoio, e ela ficou, porque ela já tava bem próxima da maioridade, e ela aceitou, né, pra não ter que ir pra um abrigo ou coisa do tipo, e às vezes ficar ainda mais de lado, né? Ela precisava de um apoio e ela teve essa rede de apoio. Hoje ela completou 18 anos, está trabalhando, graças a Deus, fazendo um cursinho no Senac, milhões. Mas, e tem um acompanhamento psicossocial, que é muito importante, não só com psicólogo, mas também com psiquiatra, porque nesses 6, 7 anos que ela morou com a avó, desenvolveu síndrome do pânico, depressão, e aí a gente já sabe toda a banda que vem junto. E isso aconteceu, assim, se eu não tivesse encontrado com ela, sabe-se lá o que teria acontecido. Não foi uma responsabilidade minha. Mas quando eu percebi, eu falei, opa, vamos dar uma bisolha. Aí liguei na cidade dela, tudo. E aí a gente foi à frente. Mas é uma situação que os pais precisavam estar atentos, né? A gente, às vezes, confia muito nas pessoas que a gente gosta, né? Acha que as pessoas estão seguras com elas e não estão. Então, às vezes, monitorar as conversas do celular, sim, ou o tipo de jogo que joga, que às vezes pode ser um jogo violento, justamente porque a pessoa... A forma dela de desestressar daquele bullying que ela tá passando é entrar num joguinho de tiro, e ele começa a desenvolver outras questões socioemocionais que é muito difícil de trazer aqui, mas é sempre importante que os pais tenham atenção, né, com essas coisas. Sim, e darem abertura para que eles possam conversar sobre aquilo que eles estão vivenciando, né? Agora, você estava falando até da procura, num determinado momento aqui do podcast, você falou sobre a procura de ajuda. Independente da idade, essa ajuda psicológica vai fazer bem, vai ajudar a superar o trauma. Sim. É importante, né? Se o pai e a mãe não tá conseguindo, né, ter uma abertura com o filho, né, com o adolescente, com a criança, é interessante buscar ajuda, ter um apoio profissional, né? E vai ter caso que vai ter que ser, além disso, por exemplo, uma estrutura multidisciplinar. Sim, a escola, entra a tríade, né? A família, escola e o aluno, no caso. E outras demandas, psicólogo atuando. E que ferramentas que a gente pode falar assim, que o tratamento adequado ajuda a fortalecer na pessoa? O que ele vai transformar? Aquela vítima que sofria, que corria o risco, igual vocês falaram, né? Que você também citou da depressão, transtornos de ansiedade, entre outros que podem levar até, infelizmente, ao suicídio. Né? É a segurança, né? O acolhimento, a formação de vínculo com o psicólogo ali, né? Mostrando novos caminhos, novas formas de entender aquilo que aconteceu. Isso faz uma diferença muito grande na vida do adolescente. Trabalho principalmente a autoestima, que você falou que é o que mais é afetado? Isso, sim. Significar aquela dor, né? Aquela agressão que se teve naquele momento. Isso é importante, falar sobre isso. Na sua experiência, eu falo de vida, de consultório, né, que, claro, não falando de pacientes, né, em específico, mas o que você pode falar para a gente de como que você viu a ajuda, o apoio da família, as pessoas perceberem, levarem que
que aquilo lá não é uma reclamação, é levar a sério o que a pessoa está passando. Como que... Você pode dar algum exemplo do que você já viu transformar na vida de uma pessoa que sofreu bullying ou cyberbullying? Sim, no cotidiano, né, com crianças que eu convivo, com adolescentes que eu convivo, né, principalmente os pais não usarem das características dos filhos para usarem com apelido carinhoso, que na verdade não é carinhoso, senão autorizado. Perguntar como a criança quer ser chamada ali, né, pelo seu meio, seu convívio, como ela é aceita ali, como as pessoas se veem ela ali, né, atuando como ser humano, como filha, como neta de alguém, né? Isso é muito importante, dar essa abertura. A partir do momento que você dá abertura para que o adolescente e a criança consiga expressar aquilo que ela está sentindo, novos caminhos aparecem. É a principal dica. É a principal dica. E conviver, por favor, né, gente? Por favor, vamos parar de falar que adolescente não tem problema, que criança não tem problema, porque eles têm, eles sentem e eles sofrem também. E que buscar ajuda psicológica não é frescura, é saúde mental. Saúde mental é necessária. Para qualquer idade, igual pra desde idade. Criança. Recomendo. Se você não quiser ter BO, né? Faça e recomendo. É melhor mandar pra terapia do que mandar pra uma delegacia, né? Ou até rimou. Nossa, que pesado que eu falei agora. Sim. Mas é uma realidade, né? Igual eu citei essa questão. Eu acredito que por mais... O meu inferno acabou quando eu saí da primeira escola e fui pro ensino médio. Pensei, vou virar a página e vida nova. Eu achava, por exemplo, que quando o meu algoz, né, o meu agressor, ele repetiu de ano, eu pensava que o bullying ia acabar. Que eu passei e ele ficou para trás. Não foi acabou. outra sala. Não acabou. Mesmo a gente se encontrava às vezes no recreio, ele ia, falava para os meninos da minha sala que eu era isso, que eu era aquilo, e aí... E é muito impressionante, né? Como que as coisas vão escalando. Eu não acredito que ele era uma pessoa ruim. Eu não acredito que ele era uma pessoa que, tipo assim, quisesse realmente fazer tudo que ele ameaçava fazer. Mas ele reproduzia, né, uma forma de violência. Mas como ele não teve ninguém que conseguisse brecar ele foi parar num presídio, né? E aí a gente observa falhas, que há muitas falhas. É falha no seio familiar, Deus me perdoe culpar a família disso, mas infelizmente acontece. Na escola, infelizmente, muitas falhas. Essas coisas a gente deveria ter uma busca ativa muito eficaz, porque assim, um menino que já está pelo menos 13, 14 anos no ensino fundamental, que ele claramente tem problemas com a questão do aprendizado, porque ele repete todo ano, e ainda é agressivo com os colegas, e a escola nunca olhou para ele, esperou ele sair da escola, que ele abandonou os estudos. Ele abandonou os estudos, começou a mexer com coisa que não presta e foi parar atrás das grades. Então, às vezes, a ausência de empatia das pessoas faz com que isso... Ah, não, eu já esperava isso dele. Não vou fazer nada, eu já esperava isso dele. Ah, ele sempre me deu problema. Tudo bem, já esperava, porque ele sempre me deu problema. Mas aí a gente passa por uma outra situação, que as pessoas às vezes não pararam para pensar que por trás daquela agressividade também tinha uma dor. Sempre tem. Uma reprodução, né? Porque o adolescente, como eu havia dito, repito, o adolescente e a criança, ela vai reproduzir o que acontece com ela, né? Se é uma agressão, se ela vê alguém repetindo esse comportamento em casa, tratando um outro dessa forma, ela vai colocar isso no cotidiano dela também. Isso acontecia no seio familiar. De uma forma inconsciente, tudo bem, mas está reproduzindo a violência ali também, né? E eu lembro que na época que a gente tinha Proerd, né? Que era, nossa, Proerd. Não vou cantar, nós no YouTube vai vir aqui. Já. Mas na época do Proerd, que aí eu falo da questão da busca ativa, né? Lembro que era o Cabo Sérgio na época. Ele tinha percebido isso. Ele tinha percebido. Do agressor? E ele falou pra escola. E aí, uma das vezes que a gente... Quando tinha o Proerd, gente, era tipo um evento na Praça de Esportes. Eles escolhiam alguns representantes para ler
algumas coisas, uns testemunhais, né, para todo mundo e tal. E aí eu, por exemplo, tinha sido escolhido para ler uns Paranauê lá. E aí eu ia junto com eles. Era o Cabo Sérgio, não era Cabo Adriano, eu não lembro o nome dela. Mas a gente acompanhava os dois e a gente treinava esse texto, né? Eu lembro que num dia que a gente foi fazer esse ensaio, o Cabo Sérgio até bateu o carro. Mas ele me perguntou uma vez no carro. Ele falou assim, como que você se sente? Você tá bem? Ele percebia, então, que você passava por bullying. Sim, sim. Porque a questão da agressão na escola foi uma coisa que ecoou muito. Gente, eu quase arranquei o ventilador quando eu bati minha cabeça no ventilador. É uma coisa... Foi. E aí, quando aconteceu isso... E olha as consequências que isso poderia... Sim. E tipo assim, né? Pelo Cabo Sérgio, eu prendi o menino. Porque pra polícia isso é inconcebível, né? Aconteceu uma situação de agressividade dessa na escola. E simplesmente continuou. As coisas continuaram da forma que eram mesmo pra ser. E aí, sim, eu passei de série, né? Da 4ª eu fui pra 5ª série, mudei o horário da escola, né? Não ia mais de tarde, ia de manhã. Mas aí, de repente, encontro com ele na porta da escola. Que ele estudava à tarde, eu estudava de manhã, o horário meu batia com o dele. Na hora que eu tava saindo, ele chegava mais cedo na escola pra mexer comigo. E era uma coisa assim que eu falava, gente, não é possível, não é possível. Isso, bem dizer, durou, gente, brincando, uns 3 anos. Quando eu falei pro meu pai, aí o negócio entornou. Aí quando eu falei pro meu pai foi lá e deu um baile, foi um negócio... Mas não foi por isso que parou. Não foi por isso. Foi por causa que o outro valentão que andava com ele simplesmente falou, ó, acabou. Vamos parar com isso agora. Com ele vocês não mexem. E aí, todos os meus outros coleguinhas também que às vezes tinham alguma... Viu que teve a linha do limite? Sim. Alguém que falou... alguém falou não e ele era mais forte que os outros, acabou. E o adolescente precisa disso. Sim. Já deu. Sim. Né? E todos eles eram mais maduros que nós. Todos eles tinham 3, 4 anos a mais, porque eles já tinham repetido outros anos e aí a gente passou por isso. Mas não era só eu que sofria, eu era o que apanhava mais, mas os outros também, porque os outros corriam mais do que eu, né? Eu era mais lerdinho. Aí, quando aconteceu essa questão, eles pararam de perseguir todo mundo. Aí a gente a minoria virou o poder da escola, né? Os protegidos. Os protegidos do Valentão. Do Valentão, não da escola. Até queria falar o nome dele aqui, porque é uma coisa muito engraçada, que faz uns 2 anos, que ele me adicionou no Facebook. Esse menino Valentão. E aí ele não mora mais aqui, ele voltou pra terra dele. Não vou dar muito detalhe não, porque tem gente no meu bairro que escuta o Mandocast e vai matar quem que é. Mas aí vai matar a charada, gente. A charada, a charada. O pessoal já não, vai matar ele, não. Que é a pessoa. E aí ele me mandou, né, esse convite no Facebook e tal. Eu falei, gente, que estranho, né? Só falta o povo querer fazer encontro de 8ª série, que eu detesto isso, odeio. Que encontrar com as pessoas que eu mais detestava num evento, não gosto. Aí nisso, ele me mandou o convite, aí eu, lógico, fui lá futucar, né? Já é pai, né? Pai de 2 crianças e hoje ele não posso falar, mas ele é influente, né? Ele tem um papel de liderança e tal. E me mandou mensagem, você lembra de mim e tal? Eu falei, cara, lembro sim, você lembra de mim? Ele falou, lembro. Eu lembro que você apanhava muito na escola. Olha pra você ver o gancho. Eu falei, eu lembro de você porque um dia você me defendeu. E ali acabou. Somos amigos. Eu até um certo tempo não me importava com nada, né? Até na terapia tratei sobre isso, nem lembrava dele. Mas ele voltou na minha vida de uma maneira assim, hoje a gente não troca mais ideia porque eu não entro em Facebook mais. Mas ele voltou, tipo assim, sabe, pra fechar um ciclo ali? Que eu pensei, cara, legal, que bom que você lembra que eu apanhava na escola, porque eu lembro do dia que você me defendeu. E assim, pra mim foi, tipo assim, foi a figura do herói, assim, sabe, quando entra. E aí você fala, nossa, cara, que legal que você apareceu na minha vida nessa época, porque eu não sei o que eu teria feito depois, né? E aí a gente começa a entender na história, assim, das pessoas que passaram pela minha vida, como que cada uma tomou um rumo. Teve coleguinha minha, amiguinha minha, que já é mãe, que tem filho que já tá fazendo faculdade, que já, tipo assim, tem uma que tem um filho crânio de 17 anos que já tá no Inatel arrasando.
E, tipo assim, encontrei com ela e falei assim, e ela era uma pessoa que sofria bullying porque ela engravidou na adolescência. E ela não desistiu dos estudos dela. Ela continuou estudando, a mãe dela ajudou ela a cuidar do menino nos estágios iniciais ali, e seguiu a vida dela. O filho dela tá muito bem, obrigado, no Inatel. Você prestou atenção no que você falou? Todo mundo tá à espera de um herói. Para se ressignificar a própria dor. Cadê os heróis dessa turma agora, né? Que seja um professor, que seja um orientador, que seja um psicólogo, que seja o pai, que seja... Sim. Cadê todo mundo aí? E também o agressor, porque o agressor também tá sofrendo, tá? Ele também merecia na uma rede de negligência, apoio. né? Exatamente. Ele merecia muito uma rede de apoio e justamente tratar sobre esse tipo de situação, porque minhas histórias, geralmente, elas são assim, né? Elas vão de cima a baixo muito rápido. Mas é igual eu falo, hoje não tem como alguém se arrepender. Não tem como mais. Já aconteceu. Ele não tá nem aqui mais pra me pedir desculpa. Nem eu tô aqui pra perdoá-lo de alguma coisa que eu passei. Você fala do principal agressor, porque você contou que quem realmente outros, né? quem realmente me atacava ali. Eu não tenho como desculpá-lo hoje. Posso orar por ele. Né? A forma que eu tenho de hoje poder me comunicar com alguém que já não tá nesse plano. Fazer uma oração e falar, ó, eu te perdoo. Que já perdoei há muitos anos. Né? Depois da terapia, doutora Mariana, um beijo. Mas a gente acha que às vezes superou esse tipo de coisa e muitas vezes não. Né? Os pais, como você falou a respeito de frescura, eu nunca coloquei esse assunto dentro da minha família, porque não tinha condição. Hoje a gente tem uma condição de saúde, né, do sistema de saúde, que ela é um pouco mais privilegiada para quem busca, por exemplo, um psicólogo. Na minha época não tinha isso. Na minha época era particular e ainda assim, quando uma criança ia, o psicólogo olhava todo e falava, mãe, olha o tamanho do seu menino, você não está criando esse menino direito? As pessoas não tinham empatia nessa época. E a gente está falando aí 2005, 2006, né? E hoje a gente observa, por exemplo, a criançada com 8, 9, 10 anos já tomando antidepressivo. E às vezes as pessoas não foram no foco, na raiz do problema. Uma pergunta polêmica, tá, Gi? Se por acaso o pai está desacreditado de um psicólogo, levou o filho no psicólogo, o filho continua do mesmo jeito, troca o psicólogo? Sim. Na primeira sessão, se não teve uma formação bacana de vínculo, eu sugiro mudar urgente. A psicoterapia, para ela ser eficaz, muita pessoa fica me perguntando, qual é a melhor abordagem? Esquece a abordagem. A abordagem é para nós, psicólogos, desenvolver nosso trabalho. Foca no bom vínculo. De nada adianta a psicoterapia sem um bom vínculo com o psicólogo. Senão, tem que dar médico psicólogo, né? Senão o paciente não se abre, né? Não funciona, trava. Eu comento isso com os meninos que aqui na redação, que eu tive muito bloqueio com psicólogo moço, homem. Porque quando eu falava sobre coisas, questões minhas, eu senti que tinha um menosprezo ali. Por conta da questão da fragilidade, corpo, sabe? Né? Você vê no corpo a falta do acolhimento, o incômodo Sim. ali. Tem uma coisa muito grave que eu vou falar pra você. Quando eu não tinha plena consciência, né, plena certeza, porque eu precisei me relacionar com um homem, com mulher, para realmente saber o que eu realmente sentia. Porque chega uma fase de confusão na sua vida que você fala assim, não, vou virar padre, porque eu não sei o que eu quero. E aí eu passei por um psicólogo, horroroso, que ele falou que eu sou gay por carência do meu pai. Olha pra você ver o nível. E aí eu parei e falei assim, cara, isso é papo maluco, eu não vou mexer com isso, não vou voltar em psicólogo mais nunca. E aí quando eu tive realmente um surto mesmo, em 2017, 18, tive um surto bem feio mesmo, assim, aí eu achei a minha psicóloga, assim, que eu falo que é minha porque eu quero colocá-la num potinho, a doutora Mariana, eu amo ela, mas ela não mora aqui em Pouso Alegre mais. Mas ela, quando eu encontrei ela a primeira vez, geralmente a primeira sessão você não faz nada, você só se apresenta ali, eu saí chorando. Porque realmente eu me senti tocado naquela situação. Eu tive muitos problemas com relação à minha família, eu tive muitos problemas, como eu disse, acadêmicos, né, enfim, mas que eu não sabia administrar. Na hora que ela falou a primeira palavra, eu já desabei. E não era nenhuma palavra óbvia, assim, não. Ela
Não era como você se sente, que muitas vezes a gente vê, né, em série, filme, né? Como você se sente e você, chora. Não, ela me falou uma coisa muito óbvia, assim, de dia a dia mesmo, tal. Ela falou assim, eu tava com meu uniforme de serviço. Ela falou assim, eu reparei que você tá com um negocinho na sua blusa. Aí eu olhei, assim, vi que tinha um desarranjo na minha blusa. E aí eu comecei a conversar com ela, assim, de uma maneira muito natural, como se eu já a conhecesse ali 1 ano e meio, mais ou menos, de terapia. E nas últimas eu já ia pra conversar, assim, de boa, sem tanta carga, sabe? Mas é engraçado que as coisas que a gente desenvolve dentro da terapia, que é importante você puxar essa sardinha porque é sua seara, né? A gente tem que entender que muitas das coisas que a gente tinha escondido dentro da gente enquanto crianças, enquanto adolescentes, elas afloram também, não só coisas ruins. Sim. Eu costumo dizer que quanto mais nós vamos tomando consciência com as nossas primaveras, mais elas nos acompanham, né? As nossas ações, né? Todo mundo fez alguma coisa quando era criança que hoje se arrepende, né? Então, quanto mais a gente toma consciência do que nós éramos e o que somos, tem esse incômodo. E tem a questão também da alta, né? Porque às vezes a pessoa acha, eu vou procurar agora pela questão do bullying ou por outro transtorno, ou o próprio agressor, que também precisa de ajuda e muito, até para romper esse ciclo de violência. E a pessoa fica, será que eu vou precisar a vida inteira? Mas o psicólogo, ele tem essa perspicácia de ver até onde a pessoa precisa de ajuda, que chega uma hora que ela vai ter uma certa autonomia, né? O paciente, no meu caso, minha experiência, o paciente entra já pensando na alta e quando eu dou alta não quer ir embora. Não, nunca nem vi isso acontecer. Nem vi. Então, porque começa a querer trabalhar outras coisas, começa a entender como que funciona. O psicólogo quer né? atender outras pessoas também, gente. Brincadeira. Mas essas coisas a gente acaba se pegando, por exemplo. Eu me dei alta, né? Eu fui à última sessão, aí a doutora Mariana falou assim, nossa, achei que você ia antes. Esperava que você fosse chegar a essa conclusão sozinho mais rápido. Parecendo mas... então os pacientes da gente. Não, porque teve um dia que eu cheguei e falei assim... Que continua. Não vou embora não, vou ficar... Porque teve um dia que eu cheguei, eu falei assim, doutora Mariana, eu tô vindo aqui pra contar pra você fofoca, eu não tô vindo mais pra contar da minha vida. Ela falou, por que você não foi embora ainda? Tá sossegadinho. Qualquer coisa, se precisar, você me liga numa urgência, você pode me ligar, a gente faz um encaixe, e aí eu fiz alegria, né, que um amigo meu tava na fila esperando, e a hora que eu desocupei a moita, ele foi. E é esse movimento, sim, né? Sim, e é uma coisa que a gente precisa aprender a respeitar, que, por exemplo, assim, desculpa, gente, eu vou fazer um ataque gratuito, mas a gente tem muitas pessoas hoje se aventurando com coisas sobre emocional, associando, por exemplo, alimentação ao emocional, ou a gente estava comentando no off aqui antes da gente começar o programa, que infelizmente tem muitas séries que acabam influenciando a gente, né, pro bem, pro mal. Sim. Eu mesmo não consigo assistir Black Mirror de jeito nenhum. Eu assisti 2 episódios. Um que meu companheiro gosta muito e realmente é muito legal. Mas um outro que eu fui assistir que era de crimes virtuais mesmo, que até o pessoal criou o gatilho de fechar o webcam, de colocar fita isolante na webcam, mas nunca eu quis acompanhar. Uma outra série que tava me dando gatilho, que eu assisti, que tá passando na Globo agora, inclusive, chama Os Outros. Também pesadíssima. Isso também influencia muito na questão emocional de pessoas que estão com essa formação, né? Sim, se você já tá percebendo que tem um incômodo, vai continuar por quê? E muitas das vezes as pessoas querem para ficar por dentro das conversas, do assunto, mas se não tá fazendo bem, não continua, né? E uma dica importante que eu deixo também, para quem está nos assistindo, quando for buscar ajuda profissional, busquem profissionais da área da saúde, psicólogo, psiquiatra, que estudaram muito tempo para estar tendo esse acolhimento, né? Hoje a gente vê um leque de opções, tanto no Instagram, nas redes sociais. Cuidado para não cair no colo de um profissional que não está preparado para lidar com isso. Isso às vezes pode trazer consequências, né?
terríveis. Com certeza vai trazer consequências. Terríveis. Terríveis. Que imagina a pessoa tá lidando com o emocional de outra que tá abalada por algum motivo. Que não e ela tem não preparo, tem preparo né? nenhum pra isso. Ah, vem com frase pronta, né, gente? Mesmo assim, Não Essa é a tem grande preparo, realidade não das tem coisas. formação e se vendem através das redes sociais, né? Então, tomar cuidado com a especialização do profissional que você está buscando, com a graduação, né? Quem é esse profissional? Se a pessoa coloca lá, por exemplo, que é psicólogo, tá online, claro que tem hoje tem muito, assim, muito atendimento, né, virtual. Até porque a telemedicina veio para ficar depois do Sim. período da Foi pandemia. uma bênção. Né? Mas eu falo assim, como que dá até para consultar? Igual a gente tem Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, consultar o número do profissional. Da mesma forma tem da psicologia, né? Psicologia. Eu deixo o meu número de registro, que eu sou psicóloga especialista em psicologia clínica, reconhecida pelo meu Conselho Federal e Regional. E eu disponibilizo o meu número ali. Então, todo profissional que trabalha com a área da saúde, ele tem o seu conselho de classe, que ele responde. Dá para Já ver se tá começa ativo, por se tá aí. tudo legalizado. Ativo, se não tem nenhuma pendência, né, no caso do profissional, nenhuma falta ética, isso Se dá ele não tudo responde a algum processo, né? Exatamente. E agora tem outras áreas que estão competindo com as áreas da saúde que não respondem a nenhum conselho, não tem uma fiscalização. Tomem cuidado com o profissional que vocês estão escolhendo. Sim. Ó, gente, vai dar um follow lá na Maíra Card, @MaíraCard, por gentileza. Gente, eu vi um vídeo dela essa semana. Eu não me aguento. Ela falando sobre terror nutricional. Que ela falou que a pessoa que não consegue resistir a um pão não consegue resistir a nada na vida. Que a pessoa nasceu para ser fracassada. Mas aquilo me pegou de um jeito. Eu falei assim, gente, o que essa menina tá fazendo? Porque ela já fazia esse terror no Big Brother, né? Que ela entrou no Big Brother dela, tipo, 15 anos atrás, falando porque ela entrou na casa de vidro, então os outros participantes já estavam na casa, e ela foi e falou assim, olha, eu acho que você deveria malhar mais, porque você tá gordinha aqui, Então, pessoalmente. ela é do tipo que pratica bullying, assédio Sim, moral. ela começou assim. Você tá gordinha, a TV engorda 6 quilos. E ela fez um terror naquela casa. As meninas pararam de usar biquíni, começaram a usar maiô, né, e tal, que cobrisse mais o corpo, porque ela jogou e faz terror na internet até hoje. Até hoje ela tá lá. Aí ficou um tempo afastada, porque ela foi cancelada, já foi cancelada de novo essa semana, mas agora ela voltou, porque ela casou com um primo rico, que é o Thiago Nigro, né, e ele também é muito polêmico, porque ele lança umas opiniões financeiras como se todo mundo tivesse o mesmo privilégio que ele. E aí ele faz você se sentir um lixo, né? Porque você não consegue fazer um estágio enquanto você está trabalhando 15 horas e não consegue separar 2 horas do seu dia para ler um livro e não consegue se educar financeiramente, separar 15% do seu salário. Aí você se sente um lixo. Você olha aqui e você fala assim, nossa. Aí chega a Maíra Card, então, se você come um pão e você não consegue resistir, você também não presta. E aí você começa a observar o que as pessoas estão acompanhando na internet hoje. Porque você vai olhar as métricas dela. Tá lá, 1 milhão de visualizações, 200 mil curtidas. Você vê a Porque aprovação 1 milhão ali, praticamente de um cyberbullying. Não direcionado a alguém, né? Sabe, Mas coletivo. Mas aí, se eu sou uma pessoa que fui gordinho enquanto pequeno, e aí o povo taca ali bullying em mim, e eu vejo um vídeo desse, minha situação. Mas eu penso também que Abraço. a pessoa, ela escolhe a informação que ela quer. Né? Mas Hoje você esse tem é o problema do algoritmo. Você tem profissionais fantásticos dando dicas Sim. ali, nutricionistas que estão ali. Amiga, mas é esse o problema do algoritmo que eu falei mal no início do TikTok e do Quai. YouTube, você não desmonetiza esse vídeo que eu tô falando mal do TikTok e do YouTube. Do Quai. Do Quai. Por quê? Ele viu que você viu um vídeo dela. Ele começa a te recomendar. E vai. E aquilo ali, o algoritmo entendeu que você quer esse tipo de coach, esse tipo de treinamento, ele vai te mandar só absurdo. É igual quando Porque assim, mesmo você seguir, aparece pelo algoritmo, né? Se você colocar hoje em qualquer plataforma... Mas não é você que seleciona? Então, o que você tá vendo aí que tá escapando? Então, mas é aí que a gente entra na Qualidade questão da... ou quantidade? Mas é aí que a gente entra na questão, por exemplo, que eu falei no início, da responsabilidade sobre o que as pessoas acompanham. Dos pais. O meu celular, por exemplo, esses dias eu fui procurar uma imagem que a gente estava fazendo a cobertura do Rio Grande do Sul, né, de vídeo donativo. Eu pesquisei uma imagem
da tragédia, né, e divulgada pelo próprio governo, só aparece isso pra mim agora. Só isso. E não é que todo mundo está falando sobre isso, é porque ele entendeu que eu quero me aprofundar numa tragédia. E ele vai me oferecer. E vai. Essa questão que eu trouxe aí da Maíra, do Thiago, enfim, de vários influenciadores que têm esse problema, né? Pablo Marçal, gente, o homem fala cada absurdo. Você traz essa questão hoje para uma pessoa que usa o celular e que às vezes tem como fonte principal de entretenimento. A gente hoje tá perdendo a paciência com tudo, porque aqui, tô com um vídeo de 1 minuto, eu não tenho paciência de ver vídeo de 15, vou ver de 1 minuto. Ah, não gostei, não gostei, rolo pra outra, e vou rolando. Nisso eu vou desenvolvendo uma falta de capacidade, né, de ter paciência ali para acompanhar um conteúdo completo, não vou ter paciência para assistir uma aula, por exemplo, uma videoaula. E aí você também começa a consumir conteúdos que, de certa forma, vão te depreciando, elas vão te deixando triste, chateado. Você não percebe que aquilo está associado ao celular. Não percebe. Eu teve uma fase, eu estava acompanhando muito um canal, que eu gostava muito deles, eu vi que eles estavam muito estranhos, sabe? Umas narrativas estranhas, tava muito estranho. Eu comecei a olhar, falei, nossa, mas parece que mudou tanto. Eu peguei o primeiro vídeo que eu vi deles e o atual. Falei, realmente mudou. Vou parar de assistir. Ponto. E às vezes o pai e a mãe precisam entender isso também. Que às vezes a gente não sabe a hora de parar. Não sabe. O excesso, né? Não sabe. O excesso. Militei. Mas enfim, não sigam mais Mayra Card. Agora ela não chama mais Mayra Card. Agora é Card Negro. E ela já voltou pra internet lançando um livro. E aí agora ela conquistou o público evangélico, que ela queria mirar no povo cristão. E aí já acertou as mulheres evangélicas, já quer fazer as mulheres evangélicas mudar o estilo de vida de alimentação. Você falando e eu pensando, quem que é essa pessoa? Pois é. Ainda bem que você não conhece. Não precisa dar um follow porque você já não segue. Ainda bem que você não conhece, amiga. Porque olha, eu vou te falar, difícil. Falando em conhecer quem tá por aqui, vamos lá. Quem Cauã. será? Ó, Cauã Davi. Boa noite, Nayara Uiratanha, todos Terra do Mandu. Pensamento do dia, eu não perdi. Eita, peraí. Tem trilha pro pensamento do dia dele. Vamos lá, cadê? Cadê o de sexta-feira, gente? Pronto, vai lá. Pensamento do dia do Cauã. Eu não perdi o controle da sua vida. Está tudo no meu tempo. Não há nada atrasado. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Olha, eu trouxe uma coisa cristã. E ainda tá falando aqui da final da Champions League, que já tá definida. Aí, obrigada, viu, Cauã, da participação. Márcio também, pessoal que foi passando aqui. E o pessoal que fica tímido e não deixa aí de onde está nos acompanhando também. Mas beijo pra você que tá aí por todo o período do podcast, ou que deu quando aquela assunto passadinha. assim, o povo fica mais acanhado de falar, né? E eu tinha falado que não precisava se identificar se quisesse falar sobre o bullying. Mas a gente entende porque, às vezes, é doloroso tocar no assunto, né? Sim. E tem gente que não fala com a família. E a gente sempre conhece alguém, né? E aí eu fico imaginando, eu não sei se você tem filhos. Tenho. Como que é pra você isso? anos. Atender pessoas assim, da idade do seu filho, Da filhota? da filhota. É muito complicado, porque a minha filha, ela sai de tudo que tá acontecendo, né? A minha menina é um pouco mais diferente, ela é mais quieta, né? Então, a minha preocupação não é o atendimento, o foco, a preocupação com o adolescente e a criança. O trabalho maior é os pais. Nesse caso, a maior parte das sessões de terapia, os pais participam com os filhos? Depende. No meu caso, eu escolho não. Eu atendo a criança sozinha. Quando necessário, eu chamo o pai para uma devolutiva. Sim. Porque a criança fica acanhada para um também, toque, né? Vou falar toque para não falar puxão de orelha. Para uma orientação quando necessário. Sim. Mas a dificuldade maior que eu tenho hoje é o trabalho com os pais. Porque os pais são muito relutantes, ele não entende, a falta de limite. Não vê que isso pode ser prejudicial lá na frente. Tem que entender que não é levar lá, deixando o consultório da doutora Gi... que ela vai consertar, né? Tudo. Não, vai precisar ter uma rede de apoio, conjunto, né? É um conjunto, pra criança né? ou adolescente. Vai resolver muita coisa, mas não vai resolver tudo, gente. Me ajuda a te ajudar. Tem criança também que fala, os pais falam gritando, né? Eita. E a criança não gosta de grito. E para fazer uma mediação para que o pai e a mãe entendam que aquilo lá para a criança não é
um ambiente saudável para ela se desenvolver, para o pai e para a mãe escutar aquilo é muito agressivo. Então, é um trabalho que demanda um tempo maior para conseguir esse objetivo com a criança. É só um exemplo bem raso. Bem raso. Bem raso, quase profundo, né? Bem raso. Não, Vamos aproveitar. Não, bem raso pra não falar puxão de orelha. Vamos aproveitar, amiga, que a gente tá falando de coisa boa, porque eu acho que o clima deu uma melhorada depois dessa fofoquinha da Mayara Card. Olha aqui, Dia das Mães tá chegando, né? Tá. Já comprou o presente da tua? Comprei uma bota lá na Santa Maria Materiais para Construção. Ah, é porque a mãe dele, gente, ponta firme. Ela faz de tudo. A mãe dele, ela não é só vigilante, ela é tudo em um. Ela é tudo em um. E aí, amiga, nessa semana, a Santa Maria Materiais para Construção está fazendo um sorteio no Instagram. Eu vi lá no Instagram. É isso, vai ser realizado no dia 11, mas esse sorteio está sendo realizado exclusivamente no Instagram. O que é o prêmio? Um vale compras de R$100, 100 aí, pila, ó, viu? Tá vendo que delícia? E o bom é que é R$100 numa loja barata, então dá pra você comprar muita coisa. E para participar, gente, vocês podem ir lá na publicação que está fixada no perfil @santamaria_materiais_conste. Você precisa lá curtir a publicação, seguir eles no Instagram e postar nos stories sobre esse sorteio. Então, só marcar eles lá que dá tudo certinho. E olha, eu posso ser sincero tem com que você, seguir a página. não tem muita gente participando, viu? É porque o pessoal colocou o sorteio recentemente. Recente, então, nossa, tem muita chance de... Eu acho que eu vou entrar lá, hein? Será que eles vão me dar o prêmio se eu ganhar? Eu acho que a gente não pode. Será que vai dar um conflitinho de interesse? Eu queria entrar, mas eu falei... Se ganhar é marmelada, viu, gente? Ô, Gi, mas você pode participar, viu? eu posso. Aí, ó. Então, anota aí, ó. Pra quem ainda não tá seguindo, @santamaria_, que é aquele tracinho embaixo, que tem gente que fica na dúvida. O i underline, o tracinho embaixo, na linha. Olha, com esses R$100... Materiais conste. Com esses R$100, quantas lâmpadas de LED da Avante será que você vai conseguir comprar na Santa Maria? Porque tá em promoção, né? Lógico, tem lâmpada pra área interna, pra área externa. Tem lâmpada da Eugene, que também é muito boa. Que tem lâmpada conectada, que você pode comprar lá. Tem lâmpada mais simples da Kian, que você pode comprar lá também. Então, às vezes, você tá precisando dar uma repaginada na sua casa. E com essa 100 pila... Meu filho, já dá pra fazer muita coisa. Assim, eu não tô construindo, reformando agora, gente, mas lá tem, por exemplo, ferramenta pra você fazer o seu kit DIY. Sim. Tem o chapelão aí, igual que o Maxon tá usando agora. Uma bota, você precisa de uma bota, tem um as chapéu. lâmpadas, que são coisas de manutenção básica de uma casa, Um dia a assento dia. de vaso. Uma troca de uma torneira, colocar aquela com filtro, que é melhor ainda. Às vezes você tá precisando alugar alguma coisa. Precisa alugar uma caçamba. Usa essa 100 pila pra alugar a caçamba. É um vale, meu. Aí, ó. Aproveita, filha. Então. Lembra que tá rolando, promoção do Dia das Mães. Já tá chegando o Dia das Mães. E o sorteio é amanhã? Dia 11. Dia 11. Dia 11. Sabadão. Então, aproveita. Você acredita que eles abriram até no dia do trabalho? Capaz. Feriadão, a pessoa lá na Santa Maria trabalhando. Eu vou ligar pra família. Mas aí é ela e o paizão dela, o seu Joaquim também. Ai, que belezinha. É isso. Se você quiser entrar em contato com o pessoal da Santa Maria, pelo telefone mesmo, pra ficar mais fácil, aí vocês podem falar com eles através do telefone 3422-2841 ou do WhatsApp 99984-3573. Mas, ó, dá um pulinho pelo Instagram, @santamaria_materiais_conste, que aí você não esquece de participar do sorteio e vai ter o contato deles bem facinho também. Só clicar no botãozinho para chamar eles lá, que eles têm na bio certinho para vocês poderem fazer uma cotação, pedir aí uma opinião deles se o material que você vai comprar é o correto. Eu preciso de um cimento CP4. Eu não sei qual que é a diferença do CP4 e CP2. Eles vão falar para você. CP2 seca mais rápido, CP4... o período de cura dele é demorado, mas ele é mais barato. Aí depende da sua necessidade. Está no outono, pode usar um CP4. Aí eu dando a dica da Santa Maria. Sabe que o Iratã tá indo trabalhar lá agora. Tô indo levar meu currículo lá. Mas de qualquer forma, gente, se vocês precisarem alugar também, tem betoneira, caçamba, martelete, andaime, tem muita coisa lá na Santa Maria. Bastante coisa. E é um espaço vasto lá, você precisa comprar uma churrasqueira pré-moldada, na Santa Maria tem. Sabe qual que tem, que é legal? Aquelas... Chama pré-moldadas. Churrasqueira, com forno, com fogão a lenha, tudo maravilhoso, junto. Maravilhoso. Se eu tivesse casa com quintal, eu pegava. Amiga, eu vou fazer uma aposta esse final de semana e vou comprar uma casinha pra você. Você vai comprar, vai ajudar a quitar o apartamento? Vou comprar. Amizade boa. Nós vamos comprar a casinha pra você. Aí, falou eu indo morar em apartamento também. Também, não, mas aí...
Se você quiser, se me dá a casinha, eu te dou meu apartamento. Ó, fechou. Então tá, ó. Fechou. Trato feito. Fechou. Se eu ganhar lá no Super Minas, eu já resolvo isso pra você. Ioca prêmio essa semana é alto. Aqui, quero aproveitar aí também, mandar um abraço pro pessoal lá do IDET e dar a dica pra você. Tá querendo registrar sua marca, registrar uma empresa, registrar a patente de um produto que você criou? Então aproveita, porque isso é importante. Sua marca tem valor e você não pode deixá-la desprotegida. Assim como Terra do Mandu registrou a marca e ninguém usa esse nome, tá bom? Então aproveita, procura o IDET, registro de marcas e patentes. Em mais de 100 países ele está presente. Faz essa pesquisa até fora do Brasil para saber se a sua marca aí tem alguém que registrou, se você vai ser o primeiro e não vai deixar ninguém usar o nome. Você não vai caçar pastinho hoje, não? Do Terra do Mandu? Toda vez você vai lá no armário caçar? Não, eu fui uma vez que eu levantei. Amiga, e também tem uma questão que às vezes você já tem uma concorrência, mas você quer entender a sua concorrência. E para isso, o IDET tem uma vertente muito legal de pesquisas empresariais. Então, às vezes você precisa entender o que seu cliente está procurando. Através das pesquisas empresariais do IDET, você consegue identificar a necessidade do seu cliente e também a sua vantagem ou desvantagem perante o seu concorrente. Então, isso é muito bacana. Essa vertente que eles têm é meio que exclusiva aqui. Então, a pessoa às vezes não tem essa expertise, né? Estudo para fazer esse tipo de pesquisa, né? Não tem essa expertise, mas pode contar com o pessoal do IDET. E lembrando que quem quer fazer aí o registro da sua marca, da sua patente, pode ser de qualquer lugar do Brasil. Inclusive, esse registro vale também para o mundo todo. Mais de 180 países que são aí credenciados. Se o IDET identificar que a sua marca, por exemplo, tá conflitante com alguma outra, tá parecendo que pode dar algum conflito de plágio, eles também te avisam nessa situação. Não, pessoal, ponta firme. Eles são supimpa, eles são maravilhosos. E se você quiser dar uma passadinha pra tomar um cafezinho, eles têm um escritório na Avenida Tony Toledo, pertinho aqui do Terra do Mandu. Mas você também pode entrar em contato por telefone, além do endereço aí, Avenida Tony Toledo 55, aqui no Fátima, tem o telefone 35, anota, viu? 98867-8856. Vou repetir para dar tempo. 98867-8856. Fala que você ouviu essa dica aqui no E se eu te falar que o Claudinei tá assistindo a gente? Tá ligadinho! Olha, abraço aí pros três, né? Eu acho que é o Claudinei, que eu acho que é ele que tem a senha do YouTube, que tá aqui, ó. Olá, pessoal. Tudo bem? Assim desejo que esteja. Estamos por aqui. Abraço, parabéns pela programação. Obrigada. Pois escreve se é o Claudinei mesmo, hein? Aí, ó, colocou ideia de pesquisa empresarial. Maravilhoso. Obrigada. E é bom que você já toma um cafezinho também, né, menino? Um cafezinho nesse frio, que a semana que vem começa o frio. Ei, lá tá ele torcendo. Graças a Deus, é isso. Olha, muito obrigada, viu, Gi, de ter ajudado a explorar um pouquinho esse assunto tão assim, delicado, né? Mas importante a gente falar. Sim. Eu que agradeço o convite de vocês, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Espero que a gente tenha ajudado, né? As pessoas que passam por isso ou que conhecem o porque tem que interferir. Sim. Eu acho assim, certeza, né? No caso da gente ter uma situação, é igual a gente quando falou de violência doméstica, né? Que fala em briga de marido e mulher se mete a colher sim. É importante a gente interferir em determinadas situações. Às vezes vai ser defendendo, entrando no meio da briga, assim como valendo. Então, ó, aqui não. Outras vezes a pessoa não tem essa coragem, mas ela pode acionar a família, acionar a escola, falar com alguém, assim como o policial falou com a direção da escola, no caso que você falou. Então, o importante é agir. Exatamente. E agir. E procurar uma psicóloga, no caso aí de vítima ou de agressão, porque um psicólogo é importante ter ajuda para romper o ciclo, para vencer os traumas, evitar as consequências. Só a informação pode tirar essa violência em torno de todos nós, né? Sim. Informando, acolhendo, orientando, são as nossas armas. Gi, qual que é seu @ no Instagram? Isso mesmo. Gi_psicóloga. Olha que fácil. Facinho. Ela tá marcada na nossa publicação do ManduCast, você pode procurá-la por lá também, caso queira trocar uma ideia. No Instagram, seu direct message está aberto para mamães e papais que quiserem conversar. Sim, quem quiser mandar pergunta, fique à vontade, né? Porque é agora que começa a pensar um pouco mais, a querer alguma informação, fiquem à vontade, estou à disposição. E lembrar que apelidos que a pessoa não gosta, que tá incomodando, ou que ela não autorizou, mesmo dentro da família, isso daí não vale não, viu? A Catarina já morreu.
Não tem nada de carinhoso se não for concedido, né? Sim, exatamente. E aqui a gente agradece também ao nosso público que nos acompanhou hoje. Você pode continuar acompanhando a nossa programação através do terradomandu.com.br, nas nossas redes sociais também. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal no YouTube e também nos visitar, por que não, nas plataformas de áudio. Isso aí, manda Estamos presentes em todas, Spotify, Deezer, Amazon Music, todos eles. É só você procurar aí no seu tocador preferido que você nos encontra com muita facilidade. Segue a gente nas plataformas, a gente deixa alguns questionários aí nos episódios, você pode responder também. É sempre bom a gente ter esse contato. Inclusive, se quiser sugerir temas para nós, pode mandar que a gente vai atrás de convidados pra gente conversar. Uma semana a gente traz humor, outra a gente traz cultura. Agora a gente está trazendo um tema de debate global, que é o bullying, que é muito preocupante, né? Que é um tema emocional. E a gente tá aqui para isso, é para ser útil para vocês, então participem sempre. E é o Claudinei que está no perfil do Idete, tá? Ó, tá vendo? Abraços pra vocês três aí, né? Eu falo aí os três porque em casa devem estar os três. Sim. Né? E obrigada por você que acompanhou a gente. Só pra lembrar, nos tocadores é sempre manda o cast pra você que tá ouvindo pelo YouTube. Quem já tá ouvindo pelos tocadores já sabe, porque senão às vezes a pessoa procura Terra do Mandu. Sim, às vezes até acha, viu, Nai? Pelo Anchor acha. Aí ele linka e envia a pessoa pro tocador que ela quer. Mas ainda assim, manda o cast é mais original. E se você quer conferir reportagens aqui da nossa região toda do sul de Minas, com credibilidade, checada, sem fake news, gente, acessa aí terradomandu.com.br, tá bom? Beijo, a gente volta quinta-feira que vem às 8 horas da noite aqui no ManduCast. É isso, beijo!